Shalom a todos! Este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E a Ele, somente a Ele, seja todo louvor, toda honra e toda glória para sempre e sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vocês estão bem? Espero que sim. Meu amado irmão, minha amada irmã, é com muita alegria que eu venho aqui hoje compartilhar a palavra do Senhor com você. Aprove o Senhor que pudéssemos estar aqui. E uma palavra tem queimado o meu coração nesses últimos dias. E eu gostaria de compartilhá-la contigo. Então, se você puder, nesse momento, abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 13, e vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que nos diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se e deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que havia cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Até aqui. E essa palavra é uma palavra muito profunda, onde Jesus ali, ele nos mostra algo extraordinário. A primeira coisa que nós podemos ver ali, que após a ceia, Jesus ele se cinge com uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E isso é algo inusitado, porque todo mundo ficou atônito com isso. Porque Jesus ali, sendo mestre, qual eles sabiam ser o Messias, o Filho do Deus vivo, começou a fazer com ele algo que cabia aos escravos fazer. Então eles ficaram constrangidos com a atitude de Jesus. Haja visto que Pedro tomou aquela atitude. E aí Jesus, através disso, ele trouxe aos discípulos e a nós uma grande lição. A lição de humildade, de renúncia e servidão. Jesus, ele sendo o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso encarnado, como diz Filipenses, ele subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, achando-se na forma de servo. E Jesus, ali ele mostrou na prática para os discípulos. Muitas vezes ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida a todos. Amém? E ali Jesus ele mostrou isso na prática. Ele se colocou ali naquela posição de estar servindo, de estar se colocando nessa posição de humildade. A primeira coisa que Jesus ele tinha a nos ensinar ali é que nós deveríamos fazer o mesmo. No versículo 14: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus ali estava ensinando aos discípulos que ele, sendo mestre, sendo Senhor, ele lavou os pés, ou seja, ele se colocou como servo. Assim nós também deveríamos fazer o mesmo. Então nós entendemos através disso que a posição de alguém na congregação do Senhor não é uma posição de eminência, aqueles que estão exercendo o ofício. Não são pessoas para serem tipo umas pessoas célebres e estar acima das outras, de maneira alguma. Aqueles que foram chamados para o santo ofício, sendo pastores ou presbíteros, seja como for, não é uma posição privilegiada que ele se coloca como uma posição acima de todos. Então aquele que exerce o ofício, ele é servo. Ele está a serviço para servir. Então a primeira coisa que nós entendemos é que somos todos irmãos. Na visão de Deus, as suas ovelhas estão todas na mesma posição de modo linear. Aqueles que são chamados ao ofício apenas são os irmãos mais velhos,
os anciãos, que são separados no meio do rebanho para indicar o caminho para o sumo pastor. Amém? Então a primeira coisa que nós entendemos com isso é que se o Senhor e Mestre, Ele serviu, também devemos servir. Amém? E haja visto que é algo tão tremendo, porque nós vemos também a seguinte coisa. Quando Pedro diz que, não, você não vai me lavar os pés, Jesus ele disse assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E eu fiquei nessa palavra indagando, Senhor, por que o Senhor disse que se ele não deixasse lavar os pés, não teria parte contigo? E aí eu meditando nessa palavra, foi a hora que veio ao meu coração a seguinte coisa. Quando Jesus ele falou assim, vós todos já estáis lavados e não necessitam lavar senão os pés. E aí Jesus ele estava mostrando que ali, naquele ato, era um momento simbólico, aonde ele, sendo Senhor do universo, ele se destituiu de toda a sua glória, se colocou ali na posição de um escravo, se prostrou ali sobre cada um, tomou os seus pés para lavar os seus pés, a fim de mostrar algo muito profundo, que ele é aquele que, sendo todo-poderoso, ele se inclina na nossa realidade para alcançar a mim e a você. Porque Deus ele nos ama tanto, que ele abdica-se da sua glória para estar aqui conosco, o Deus imanente, para nos redimir, para nos salvar. E ali Jesus estava mostrando isso, que ele é aquele que se inclina na nossa realidade, na nossa limitação, na nossa dimensão limitada, porque ele quer nos remir, porque eu e você somos importantes para ele. Amém? Somos seu, somos povo seu, e ele é aquele que nos redime. Também Jesus ali ele estava nos mostrando algo maravilhoso, que através da obra redentora, ele nos salva, nos redime, e ali somos regenerados, nos tornamos nova criação. Segundo os Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somos nova criação, somos regenerados, mas o nosso pé ainda pisa o pó da terra. E isso simboliza o mundo. Apesar de sermos redimidos pelo Senhor, não estamos isentos de nos sujar com o pó da terra. E por isso há necessidade de lavarmos os nossos pés. E Jesus ali estava ensinando que ele, além de nos redimir, é aquele que lava os nossos pés. É aquele que nos purifica em todo o tempo. Somos redimidos e regenerados e estamos constantemente em santificação. Amém? Então, isso daí é algo profundo, que o Senhor é aquele que nos redime e nos santifica. E que eu quero dizer isso com isso para você, é que Jesus é o meu e o seu refúgio. Que em toda a nossa caminhada, seja você crente de muito tempo, de pouco tempo, se você é novo convertido, mas somos dependentes dele. Porque é inevitável que em algum momento nós venhamos a nos sujar, a sujar os nossos pés, porque ainda pisamos o pó da terra nesse tempo que o Senhor nos tem dado a caminhar na face da terra. E isto é mister, porque se não for assim, o Senhor já nos teria arrebatado. Mas se nós pisamos aqui, é porque há um propósito. Qual o propósito? De sermos suas testemunhas e despertar aqueles que jazem no sono das trevas e na morte, para que eles também, como nós, sejam despertos e salvos. Mas nessa trajetória nossa, momento ou outro, nós sujaremos os nossos pés. E aí o Senhor é o refúgio para nós lavarmos os nossos pés, para que nós saibamos também que somos dependentes dele, que todas as vezes que falharmos, temos ele como nosso refúgio e temos ele como aquele que nos purifica. Amém? Então que essa palavra fique no seu coração para a seguinte coisa, para você saber que por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que às vezes o seu coração se entristeça, por mais que o seu coração fique turbado pelas adversidades da vida, e às vezes você peque, ou você murmure, ou você fique em algum momento incrédulo pela circunstância que você está vivendo, Jesus ele está de mãos estendidas para você. Primeiro, para no momento em que você cair em si e ver que cometeu uma falha, ele poder novamente te purificar e te mostrar que ele é aquele que cuida de você. Então, crente, você tem passado por dificuldade? Se firme no Senhor. Se firme na certeza de que ele continua cuidando de você. Deus não se ausentou do seu trono. Por mais que você passe por dificuldade, apacente o seu coração. Fique em paz, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, enche o teu coração. E saiba que Deus está cuidando da sua vida. Ele é aquele que abre mão da sua glória e se inclina na nossa realidade para estar conosco. O Senhor não te abandona. Porque se Ele é fiel,
mesmo quando não somos fiéis, haja visto se você tem se chamado pelo nome do Senhor, se você tem entregue o seu coração para Ele. Essa peleja que você tem passado, Deus está trabalhando a seu respeito. Então, não se deixe entristecer, não se deixe sujar pelo pó da terra, mas continue confiando. Esta é uma palavra para nos desafiar a confiar no Senhor, porque Ele é aquele que se inclina como servo para nos redimir. Amém? E também para nos ensinar a servirmos uns aos outros e vivermos para o louvor da sua glória. Amém? Que o Espírito de Deus fale mais ao seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre si levante o teu rosto e ponha em ti Shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe.